Boa noite a todos, a vocês que estão presencialmente e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os celulares, porque pela lei de Murphy ele vai tocar e toca. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para não ficarmos curiosos com o WhatsApp, combinado? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas. E no final do ano, agora em dezembro, nós, em vez de uma, nós entregamos 3, porque é para o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, porque a assistência social volta só em março. E aí nós temos aqui na entrada do nosso salão a nossa tradicional sacolinha de final de ano. Então, quem puder daqui passar, levar uma sacolinha, se puder trazer a sacolinha completa, ótimo, metade, 2 itens, cada um dentro da sua possibilidade, vai nos ajudar bastante. Você que está em casa, só entrar em contato com a livraria e aí eles informam como pode ajudar, tá ok? São 3 cestas básicas, nós atendemos em torno de 400 famílias, então vão ser 1.200 cestas básicas agora em dezembro. Tá? Precisamos da ajuda de todos. E hoje é sexta-feira, é o dia que os nossos voluntários fazem aquelas coisas deliciosas para nós, né? E para esse final de semana eles fizeram empadão, com recheios de frango ou palmito. Então, vocês que estão aqui presencialmente, se quiser, depois do nosso trabalho, é só dar uma passadinha ali na lanchonete, já leva, já garante a janta, ou amanhã o café da manhã, né? Porque para o almoço não sobra. Então, poxa vida, eu já fico até pensando, falei, já sobra para o almoço, café, já com um cafezinho, ai meu Deus. A gente fica pensando nessas coisas na hora, agora o estômago começa até... Mas deve estar uma delícia. Então temos lá, empadão de frango ou palmito. Hoje eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho, a prece inicial. Quem vai conversar conosco? Nossa querida Vilma, querida amiga, trabalhadora aqui da casa. Com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. E a parte final, que são as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e prece final, fica com a nossa querida Fátima, também trabalhadora, tá ok? Então vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 11, não vim para os sãos. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas para levar os pecadores ao arrependimento. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. E a nossa mensagem, retirada do capítulo 24 do Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Eis uma pequena receita visando a terapia da alma. Nas perturbações do egoísmo, faze ao outro o que desejas que o outro te faça. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, tenhas a simplicidade de uma criança. Na paralisia da falsa virtude, sê o servo de todos. Nos
quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade, ela te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Nos desesperos provocados pela violência, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises da incerteza, nega a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. Sim, somos espíritos enfermos, mas nem o Cristo poderá salvar-nos se persistirmos em fugir do remédio. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, equipes da espiritualidade que coordenam esse trabalho de palestra, vibração e passe da sexta-feira. Rogamos que envolva nossa querida Vilma, para que ela possa nos passar tudo o que preparou, e que nós tenhamos ouvidos para ouvir e entender estes ensinamentos. Jesus amado, obrigado pela oportunidade deste Evangelho, e rogamos, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Você vai usar? Pensei que você fosse usar. Tanto faz para mim, né? Só tá do meu tamanho. Obrigada. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui para fazer um convite, né? A leitura de um livro muito interessante do nosso amigo Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Lázaro Redivivo. Esse livrinho aqui, ó, né? Antes de a gente falar do conteúdo do livro, eu gostaria de apresentar o autor. Não sei se todos conhecem. Bom, o autor Chico Xavier dispensa comentários, né? Qualquer coisa que eu falar aqui dele, eu vou ficar devendo. Exemplo de homem, exemplo de espírita, exemplo de médium, exemplo de espírito praticante do Evangelho do Cristo. O Irmão X, na verdade, chama-se Humberto de Campos. Humberto de Campos nasceu no Maranhão, em 1886. Ele foi jornalista e ele escrevia crônicas. Muito cedo mudou-se para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, onde ele, trabalhando no jornal, ele escrevia crônicas. O que é uma crônica? São textos curtos que relatam o cotidiano das pessoas. E ele tinha uma habilidade incrível. E as crônicas dele eram impressas nos jornais da época. Então tinha uma divulgação muito grande. Ele era muito lido, as pessoas gostavam do que liam e ele se esmerava neste trabalho. Humberto de Campos chegou a pertencer à Academia Brasileira de Letras. Quando ele ficou doente, morando numa pensão, porque ele tinha uma vida simples, ele mudou o foco das suas crônicas. Continuou escrevendo, mas mudou o foco. Ao invés de relatar o cotidiano da sociedade em que ele vivia, ele passou a relatar os sentimentos das pessoas. Ele começou a ter empatia, compaixão, compreensão com os sentimentos das pessoas. E as crônicas dele passaram a ter um teor mais espiritualizado, um teor mais evangélico, no sentido de trazer alguns ensinamentos de Jesus. Quando ele desencarnou,
pouco tempo depois do seu desencarne, ele começa a mandar mensagens ao jovem médio Francisco Cândido Xavier. Então, Chico começa a escrever essas crônicas, logo foi reconhecido, é Humberto de Campos, é o mesmo Humberto de Campos. Essas crônicas foram compiladas no livro Crônicas de Além Túmulo, e a Federação Espírita editando esse material, que se espalhou feito rastilho de pólvora. E daí veio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que traz a história do Brasil sob a ótica espírita, né? Um livro, aliás, lindíssimo, quem não leu, recomendo. Aí, com o sucesso dessa literatura, a família dele se pronunciou, abriu um processo contra a Federação, exigindo direitos autorais das obras de Humberto de Campos. A Federação ganhou o processo e Humberto de Campos se afastou um pouco do Chico Xavier, deixou de mandar mensagens por um tempo. Depois disso, sabe como é que é, né? Ele tinha compromissos. E o chefe ali, aquele moço do quadro, quando a gente assume compromissos com ele, na hora certa ele dá uma lembradinha, né? Como ele tinha compromissos, ele retornou a mandar as mensagens, só que aí utilizando o pseudônimo de Irmão X. E aí vieram outras obras, né? Boa Nova, Estante da Vida, este livro em questão, Lázaro Redivivo, e sempre com uma aceitação gigante. Aliás, vale lembrar que eu acabei de saber isso aqui agora, um pouquinho antes da palestra. Então, eu vou contar para vocês. Que ele escolheu o pseudônimo de Irmão X porque a cadeira que ele ocupava na Academia Brasileira de Letras era a cadeira número 10, né? X. Coincidências? A gente sabe que não existe, né? Muito interessante esse detalhe. Bom, depois de Emmanuel e André Luiz, Humberto de Campos é um dos autores mais lidos dentro da doutrina. E ele sempre traz textos de ordem filosófica, doutrinária, em volta do Evangelho do Cristo. Esse livro em questão, que nós vamos conversar, ele tem 50 crônicas. E todas elas com esse mesmo teor. Mensagens filosóficas, mensagens que falam de livre-arbítrio, mensagens que falam da imortalidade da alma, que falam da desapego material, o excesso de trabalho, a importância do trabalho, porque ele precisa ser na medida certa, né? Então, ele vai falando a respeito de todos esses itens, livre-arbítrio, ele fala muito do livre-arbítrio. Então, é uma leitura muito interessante, porque as crônicas, elas são textos curtos, né? E a gente vai lendo, e muitos desses textos a gente vai se identificando. A grande sacada da crônica é essa, a gente vai lendo e vai se identificando. Agora aqui, por que Lázaro Redivivo? Da onde ele, qual é a associação que ele faz? Ele se baseia no pano de fundo de um episódio que aconteceu na história do Cristo, que foi a ressurreição de Lázaro. É um episódio muito conhecido, mas eu vou aqui rapidamente mencionar para fazer o link com o livro. Então, conta-se que Jesus estava na sua última semana de vida civil, vindo para Jerusalém para as festividades de Páscoa. Aí ele recebe uma mensagem das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que Lázaro havia morrido. Jesus simplesmente diz, ele não morreu, ele dorme. Mas ele acabou o que ele tinha que fazer lá em Pérea, que era onde ele estava. Aí, antes de ir direto para Jerusalém,
deu uma passadinha em Betânia, que era onde esses 3 irmãos moravam. Jesus era muito amigo desses 3 irmãos. Quando ele ia a Betânia, ele se hospedava na casa deles. Então ele tinha um carinho muito grande por esses 3 irmãos. Quando ele chegou lá, ele pede para ser levado ao sepulcro. E na época de Jesus, sepulcro era uma caverna com uma pedra que fechava essa caverna. Aí uma das irmãs diz para ele: mas Senhor, ele está morto há 4 dias, deve ter até mau cheiro já. Jesus ignorou a informação e pediu de novo: abra o sepulcro. Quando Jesus abriram, o sepulcro, do lado de fora, Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio, meio que robotizado, porque naquela época eles limpavam o corpo da pessoa que tinha morrido com ungüentos, e depois enfaixavam. Então ele estava todo robotizado e Jesus dá a ordem: tirem-lhe as faixas. E as pessoas tiram as faixas, Lázaro sai da porta do sepulcro e abraça Jesus. Esse acontecimento, quando chegou no Sinédrio, foi o estupim, porque os fariseus e os saduceus ficaram enlouquecidos. Quem é este homem que traz as pessoas de volta à vida? Aliás, foi um fator determinante para o processo de condenação de Jesus. Mas isso é assunto para outra palestra. Vamos voltar aqui ao nosso livro. Por que Humberto de Campos trouxe esta passagem para este livro? Primeiro, que Lázaro não estava morto. Ele estava cataléptico, letárgico. Ele estava passando por um processo de depressão muito grande. E aí, o organismo dele teve meio que como uma paralisia. Os membros não obedeciam, o coração com batimentos cardíacos muito pequenos, oxigenação do corpo muito inferior. Daí a história de talvez tivesse um mau cheiro, porque se não tinha oxigenação, as extremidades começam a necrosar, E então a impressão que se dá era que a pessoa estava realmente morta. Muitas pessoas morreram na época de Jesus dessa catalepsia, porque a ciência não tinha esse alcance. Então, se Lázaro não estava morto, o que Humberto de Campos quer nos ensinar? Presta atenção, gente, O que é a caverna escura que Lázaro estava como sepulcro? É a nossa ignorância. É aquela caverna dentro de nós que é povoada pelo orgulho, pelo egoísmo, que nos escurece a visão e nos enfaixa, nos deixa presos. E quem é que vai nos libertar e que vai dizer: vem para fora? É o Evangelho do Cristo. Por isso trouxemos o Evangelho dizendo que Jesus não veio para os sãos. Exatamente o que Ele está fazendo conosco. Ele está nos libertando dessas questões que nós ainda não conseguimos trabalhar. E nós vimos também na mensagem que Emmanuel sabiamente nos deixou, no Evangelho tem resposta para tudo. Todos os nossos problemas de ordem moral, egoísmo, falta de caridade, medo, vaidade, ódio, insegurança, tem resposta no Evangelho. Perdoa 70 vezes 7, orai pelos que vos perseguem e caluniam, toma tua cruz e me siga, faz ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Ou seja, nós podemos ressurgir ainda nesta encarnação.
Não preciso esperar a segunda-feira, não preciso esperar eu me aposentar, eu não vou esperar o meu filho casar. Eu vou fazer isso já, porque o Evangelho está ali. Não foi à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Os ensinamentos dele são as luzes que nós temos que acender na nossa caminhada. Por isso Humberto de Campos trouxe neste livro a história de Lázaro, no pano de fundo das crônicas dele. Redivivo significa viver de novo. E é isso que Jesus espera da gente. Que nós saiamos daquela caverna escura, tiremos as faixas e venhamos para fora. Para fora da onde? Para fora do mal, para fora do orgulho, do egoísmo, e passemos a conjugar os verbos servir e amar em todas as pessoas, modos e tempos. É isso que Jesus espera. E Ele está disposto a nos ajudar. É que Ele não entra na nossa vida de penetra. Ele espera ser convidado. Quando você abre as portas do seu coração para Ele, Ele entra, Ele fica, Ele ajuda. Ele é aquele companheiro de acampamento que vem com a mochila nas costas, que tem o cantil, que tem o sanduíche para dividir, né? Que tem a palavra amiga, que segura na hora que a gente tropica e, se precisar, carrega até no colo. Este é o amigo Jesus que está nos esperando. Então, o convite que a gente faz aqui é a leitura do livro, claro. É claro que a gente vai ler 50 crônicas, meu Deus, é muita coisa para eu aprender de uma vez. Este livro não é um livro para eu ler e guardar na estante. Eu posso ler de uma vez para conhecer a obra, mas aí aquela meia dúzia de crônicas que bateram aqui, porque sempre tem, né? Aquela que você bate aqui que diz, esse assunto preciso ver de novo. Aí você relê, aí você vai pesquisar um tanto mais, você vai buscar informações, e é aí que a gente cresce. Porque a gente não muda tudo de uma vez. A gente vai fazendo escalonado. O que mais nos incomoda aparece nesses momentos de leitura. Porque você lê e você diz, puxa, não tinha pensado nisso. Olha, mas que coisa interessante. Então, a proposta é a leitura do livro na íntegra e depois escolher aquelas crônicas que vão te ajudar a ressurgir, a sair da caverna, a tirar as faixas e escutar a voz de Jesus dizendo, vem para fora, vem comigo. E para encerrar, para minha fala não ficar muito comprida, porque a gente fala mais que a língua da cobra, eu vou deixar aqui uma frase do Chico Xavier, que é de domínio público, vocês devem ter ouvido ele falar isso mais de uma vez, e ele diz mais ou menos assim, nós não podemos mudar o passado, o que já foi, já foi. Os erros que a gente cometeu, já cometeu. Mas hoje, nós podemos iniciar um novo começo. Nós podemos reiniciar um novo futuro. E quando eu digo hoje, não é metáfora, é hoje mesmo. Saindo daqui, eu já começo a ressurgir. Com a leitura do livro e com tudo aquilo que eu preciso fazer para me tornar um ser humano mais digno e um espírito mais evoluído. Simplesmente seguindo os passos de Jesus. E que este Jesus abençoe a cada um de vocês que fizeram a gentileza de me ouvir. E assim, muito agradecidos
de coração a Vilma por esses ensinamentos maravilhosos na noite de hoje. Vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, descruzando braços e pernas, nos colocando numa posição confortável. Vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos mentores dessa casa maravilhosa, ao nosso mentor individual. Então, queridos amigos, nesse momento, vamos doando amor e luz a essa casa maravilhosa, essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanta proteção. Vamos então, emanando luz ao nosso salão, a todas as dependências da nossa casa, as urnas que se encontram com os nomes dos encarnados e desencarnados. Uma luz de gratidão a essa casa que nos abraça. E essa luz, ela se expande e alcança a nossa casa co-irmã Caspage, em Guaianazes, emitindo ali luz para que aquela casa continue acolhendo tantos quantos ali chegam, precisando do acolhimento espiritual e material. Vamos também emanando luz à nossa outra casa co-irmã, a Crepade, que recebe ali nossos queridos irmãos adictos que buscam um novo começo, um recomeço, para a saída do vício, para que possam voltar à sociedade curados, firmes e valorosos. E assim, irmãos, após essa emanação de luz, vamos com essa mesma luz, com essa mesma alegria, formar uma caravana fraterna. E vamos saindo todos juntos, caminhando pelas ruas, emanando luz também aos moradores de rua, aqueles irmãozinhos que se encontram embaixo das marquises, viadutos, que ali às vezes famílias inteiras que perderam a condição de pagar um aluguel, que perderam um emprego, hoje se encontram nessa posição difícil. Que eles sejam amparados pelos espíritos amigos e que possam receber de nós um sorriso, um copo de água limpa, um alimento, uma roupa. Que eles não sejam invisíveis a nós. Essa caravana continua caminhando, chega também aos locais onde irmãozinhos, infelizmente, continuam nos vícios da droga. Que eles possam ser amparados, que nasça dentro deles aquela vontade imensa de sair desse problema. E que encontre pessoas que lhe estendam as mãos. E que suas famílias também sejam amparadas, para que possam dar a esses nossos irmãozinhos o suporte necessário. Nessa nossa caminhada, nós vamos passando pelos hospitais. Peço que cada um, nesse momento, coloque em seu pensamento um hospital que conhece, que já esteve, e vamos emanar luz desde a portaria, amparando ali desde os funcionários, pronto-socorro, corpo de enfermagem, equipe médica, todos os funcionários, e ali passando pelas enfermarias, quartos, UTIs, centros cirúrgicos, que os médicos da espiritualidade amparem os médicos físicos e todos ali, para que esses irmãozinhos recebam eflúvios de paz, de luz e de cura. Nessa nossa caminhada, nós vamos passando pelos abrigos da infância, ali amparando aquelas crianças. Emanemos amor a esses pequeninos, aos jovens que ali se encontram, que em tão tenra idade já estão ali
passando por essa prova tão difícil. Então, nessa caminhada, vamos também passando pelos asilos, pelas casas de repouso, que ali os idosos sejam amparados, que eles recebam uma visita, um sorriso amigo, para que eles possam ter um conforto no final de suas vidas. Nessa caminhada, nós vamos passando também, não vamos nos esquecendo daqueles irmãos que cometeram uma falha e que se encontram nesse momento nas celas de uma prisão, que eles possam receber a luz divina e que eles cheguem ao arrependimento para que possam recomeçar. Não nos cabe julgar, vamos somente pedindo e emanando luz para eles. Nessa nossa caminhada, nós vamos amparando tanto quanto nós vamos encontrando e vamos também levando muito amor e muito carinho ao nosso lar. Agora cada um imagine o seu lar e que os espíritos amigos ali estão envolvendo o nosso lar, fazendo toda a limpeza de tetos, paredes, chão, deixando o nosso lar com uma asepsia espiritual. Porque nós, muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, do nosso trabalho, na agitação, nós levamos para dentro do nosso lar essa agitação, esses miasmas, essas formas negativas. Então, nesse momento, vamos fazendo a higienização do nosso lar e pedindo que essa higienização alcance as casas, prédios da direita, da esquerda, da frente. E essa luz, ela vai envolvendo os bairros, a cidade de São Paulo, o Brasil todo, e vai caminhando, alcançando todos os continentes. Todos os continentes recebem a luz divina, a luz crística, porque Jesus é o governador desse planeta e Ele está emanando toda a sua luz. Que todos os governantes possam receber essa energia maravilhosa e pensar que eles têm uma missão muito grande e difícil, que é cuidar de sua população. E que todas as populações carentes possam receber aquilo que necessitam. Aonde houver guerras, tantos países em guerras, que eles possam receber os eflúvios da paz, para que essas guerras vão cedendo ao longo do tempo e que esses países possam recomeçar. Estamos aí passando por provas e expiações. Vamos então sempre lembrar em nossas preces por esses locais que passam por tão difícil prova. Então, nessa caminhada, nós vamos envolvendo nosso planetinha azul com muita luz, e que essa luz se emana, chegue a todo o universo. Nós vamos pedindo também por aqueles irmãozinhos que estão desencarnando, que eles sejam recebidos com muita luz, com muita paz, na pátria espiritual. Vamos pedindo agora especialmente pelos nossos irmãozinhos suicidas, que num momento de desalento, num momento de uma crise muito grande, cometeu esse ato. Que ele seja recebido por Maria de Nazaré e suas filhas, para que ele possa receber muita luz, e que no momento correto ele possa ser amparado, que ele tenha o preparo para poder voltar um dia, recomeçar e passar pela prova da vida, dessa vez com louvor. Nessa caminhada pelo mundo espiritual, vamos pedindo por todos aqueles que um dia foram de nossos familiares e que continuam nos amando, só que agora no plano espiritual, na verdadeira pátria. E assim, irmãos, com toda essa caminhada, com toda essa luz que emanamos, vamos agora nos preparando
para receber. Vamos receber diretamente de Deus e de Jesus o passe. O médium que carinhosamente se preparou não irá nem lhe tocar, porque ele emite luzes, ele emite energia. Então, no alto de sua cabeça, você veja uma linda luz branca que ela adentra pelo coronário, chega ao frontal, limpando todos os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos passem por um processo de higienização. Essa luz desce e chega à nossa boca, chega ao nosso aparelho fonador, para que nossas palavras sejam doces, para que as nossas palavras sejam de compreensão em nosso lar, em nosso trabalho. Essa luz, ela desce e se transforma num róseo maravilhoso que envolve todo o nosso coração, espargindo luz em todo o nosso peito, acalmando todos os nossos sentimentos. Essa luz amorosa, ela vai descendo e chega ao nosso gástrico, na forma de um verde esmeralda, que protege ali todo o nosso aparelho gástrico, porque todos o nosso nervosismo, os nossos rancores, eles acabam ficando presos no nosso aparelho gástrico. Então, nesse momento, há toda uma higienização para nos libertar. Essa luz também envolve o esplênico e todos os seus órgãos, deixando assim todos limpos, todos ligados ao Pai. Vai descendo agora ao nosso genésico, que é o grande centro criador da vida. Desce por todas as nossas, pelas nossas duas pernas, passa pela planta de nossos pés, sobe pela parte posterior de nossas pernas e vai chegando agora no início de nossa coluna vertebral. Ele vai envolvendo vértebra por vértebra, nos deixando firmes, fortes, valorosos, para que tenhamos força em nossa caminhada. Nessa caminhada sempre ligados a Deus e a Jesus. Essa luz chega novamente ao alto de nossa cabeça, formando assim um círculo de luz, de proteção, círculo de luz e proteção que vai nos envolver durante toda essa semana. E agora, como eternos pedintes que somos, vamos pedindo aos médicos da espiritualidade, aos biólogos, aos farmacêuticos, servas de Maria, aos indígenas, caboclos, pretinhos e pretinhas velhas tão queridos nossos, que vão envolver agora nossas águas. Se você não trouxe a sua água, não se preocupe. Você vai nesse momento visualizar o seu filtro, você vai visualizar a sua garrafa que fica na geladeira, aquela jarrinha que você deixa no seu quarto, o copo d'água, porque eles vão na natureza buscando nas florestas, nas flores, nos frutos, nos galhos, nas raízes, nas águas das cachoeiras, límpidas, nos rios. Ali eles tiram todos os elementos da natureza, levam aos laboratórios da espiritualidade e ali eles são transformados em medicamentos. Medicamentos que cada um de nós necessita. E ali são depositados em nossa água. Se por acaso estivermos tomando um remédio físico, vamos tomar precedido dessa água, junto com uma prece. Então, com essa água maravilhosa, nós vamos tomar os nossos remédios, e aí a cura física e espiritual estará acontecendo. Assim, irmãos, agradecidos por tantas benesses que recebemos, por tanta gratidão que estamos
emanando nesse momento, vamos mentalmente lembrando daquelas palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal, pois em Ti é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado, irmãos, pela presença de vocês. Tenham uma ótima semana e antes de ir embora, nós vamos fazer o sorteio do livro que foi explanado essa noite. Então pedimos um minutinho da atenção de vocês. De luz, paz e amor em Jesus.